A extrema-direita brasileira acredita que o Supremo fez oposição ao governo de Jair Bolsonaro e agora armou o troco. O Senado aprovou uma mudança na Constituição para limitar os poderes individuais de todos os juízes brasileiros que integram algum tribunal, um órgão colegiado. O objetivo final dessa proposta é, na verdade, atacar o Supremo Tribunal Federal. E essa bronca da extrema-direita brasileira com o Supremo não é toda sem sentido. O Supremo, de fato, se uniu para conter o que entendia ser uma ameaça autoritária representada pelo governo do capitão. É o que diz um livro lançado essa semana aqui em Brasília, O Tribunal, como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária. E o livro, sem querer fazer spoiler e já fazendo um pequeno, já falava sobre essa batalha que houve nos últimos 4 anos, mas que outras viriam pela frente, e é isso que eu acho que nós vamos ver. O seu livro conta também um bastidor interessante, já no final do governo Bolsonaro, ali, dezembro de 2022, um bastidor que tem Dias Toffoli mais uma vez em cena. Eu queria que você contasse para as pessoas o que aconteceu ali no jantar na casa de um empresário. Enfim, explica para as pessoas, Felipe. O ministro Toffoli foi julgado durante todo esse período e foi avaliado como presidente do Supremo pelas decisões que tomou. E Toffoli sempre se colocou, ou sempre se viu na condição, e certo ou errado, de quem poderia ajudar a conter esses avanços, ou essa ameaça institucional a outras instituições. E ele se colocou nessa posição de dialogar com o governo Bolsonaro e com o Congresso Nacional. Então, por várias vezes, ele foi criticado, inclusive, por essas pontes. Por jantar com o ministro com o presidente Bolsonaro na sua casa, num jogo de futebol, ou por ir ao Palácio da Alvorada, levando o Rodrigo Maia para tentar ali alguma conciliação. A gente lembra no começo do governo como o Rodrigo Maia também impunha algumas resistências ao Palácio do Planalto. Então, essa era a condição do Toffoli. E ele nunca abandonou essa condição. Ele tentou, do início ao fim, ser essa pessoa que serviria de uma espécie de mediador, de moderador, melhor dizendo. E não para menos, ele escreveu alguns textos sobre poder moderador. E aí, indo para esse episódio, final do governo, já terminando, ainda com a ameaça daquelas pessoas que estavam na frente do SMU, do setor militar urbano e dos quartéis por todo o país, houve uma tentativa do presidente, do ministro Toffoli, aí já ministro, não mais presidente do Supremo, de demover Bolsonaro, ou de fazer com que ele se pronunciasse e falasse para essas pessoas para distensionarem, para acabarem com aquilo. Porque já tinha havido a diplomação, ou ia haver a diplomação do presidente Lula, e o país ainda estava naquelas circunstâncias sem saber o que estava acontecendo. Então, essa foi a tentativa dele. Foi um jantar, e aí eu não me lembro exatamente na casa de quem, se foi do Fábio Faria, acho que foi do Fábio Faria. Estavam Augusto Aras, Bruno Bianco, se não me engano, Jorge Oliveira, etc., e eles conversando com o presidente Bolsonaro, para dizer a ele, presidente, o senhor deveria se pronunciar e demover essas pessoas. E o presidente Bolsonaro dizia o seguinte, olha, não fui eu que os convoquei, não sou eu que vou desmobilizá-los. E aí o presidente Toffoli, o ministro Toffoli, perdão, novamente, o ministro Toffoli falou, presidente, então por que o senhor não vai embora para Miami, saia do país, porque o senhor não vai entregar a faixa, o senhor não quer. E mais, se o senhor for lá mesmo, a cerimônia vai ser um fla-flu, muita gente vaiando, então não vai ser uma circunstância boa. Agora, se o senhor sai do país, o senhor manda um recado para essas pessoas aqui, de que o senhor está desmobilizando as manifestações sem precisar falar. Essa foi a intenção do Toffoli. Pelo menos essa foi a intenção verbalizada nessa reunião, nesse jantar, e depois verbalizada também para outros interlocutores. Mas a gente viu que não foi isso que aconteceu. O presidente foi, de fato, embora do país, foi para os Estados Unidos, mas essas pessoas não se desmobilizaram e algumas delas viram na saída do presidente um recado que era para avançar. Então, pode ter tido na cabeça dessas pessoas, e claro, são pessoas que pensam de uma forma um pouco torta sobre democracia, pode ter tido sobre elas um outro efeito. Mas sim, Toffoli tentou essa moderação até o final do governo Bolsonaro. Existe pelo menos mais um ministro do Supremo que era dessa mesma corrente de Toffoli, a corrente de quem achava que a política seria capaz de conter Jair Bolsonaro. Eu me refiro ao ministro Gilmar Mendes. Eu também queria lhe pedir para contar para as pessoas uma história que está no livro a respeito de Gilmar Mendes, Jair Bolsonaro e pandemia de coronavírus. Cada ministro reagiu ao governo Bolsonaro de uma forma.
Então, Gilmar Mendes na pandemia, e a gente vai lembrar, as pessoas que estão nos assistindo, podem dar um Google e lembrar de uma reunião que houve entre o ministro Gilmar Mendes e o presidente Bolsonaro para falar de como o Palácio do Planalto, no governo Fernando Henrique, reagiu à crise do apagão energético, criando um gabinete de crise, que era presidido pelo Pedro Parente, reuniões diárias, uma atuação conjunta, um gabinete super extenso com gente do governo para lidar com aquela crise. E ele querendo demonstrar para o presidente Bolsonaro que, diante daquela crise grave de saúde, o presidente deveria tomar uma decisão nesse mesmo sentido, ter algum gabinete de crise para lidar com a pandemia da Covid-19. E aí houve um momento em que todos nós esperávamos uma política do governo, de governo, contra a Covid-19. Houve uma reunião no Palácio da Alvorada, em que o ministro da Saúde, Mandetta, a expectativa era essa, anunciaria um plano de combate, um plano para lidar com a Covid, e o ministro Gilmar Mendes foi chamado antes. Foi chamado antes por Jorge Oliveira e pelo ministro André Mendonça, que à época, se bem me lembro, era o advogado-geral da União. Gilmar Mendes foi chamado para ir ao Alvorada antes dessa reunião com todo o ministério, para, como se fosse isso, eu vou usar a gíria, né, para amaciar o Bolsonaro, ou deixá-lo já predisposto a sim adotar uma política de combate à Covid-19 e uma política de governo, não, uma política ampla de governo para lidar com a crise. O ministro Gilmar Mendes foi para lá e acabou que depois dessa reunião não houve nenhuma política do governo em relação a isso. Naquele momento não houve nenhum anúncio por Mandetta de uma política. E mais, nós descrevemos no livro vários dos diálogos entre os dois, entre o presidente Bolsonaro e o ministro Gilmar Mendes, em torno tanto de vacina, de combate à Covid, de isolamento social, uso de máscara, necessidade, por exemplo, de, no Ministério da Saúde, colocar alguém competente na gestão. Então, o livro traz algumas dessas, mostra como é que era essa conversa entre os dois, e também essas mensagens que o presidente mandava, não mandava só para Gilmar Mendes, mandava para Fux, mandava para Toffoli, mandava para outros, e essas mensagens a gente traz no livro. E eu acrescentaria, se você me permite, um outro ministro nessa toada, de quem achava que as instituições segurariam. Nós, no livro, descrevemos como cada ministro reagiu. E eu acho que isso é algo interessante. Por mais que o título seja O Tribunal, e o tribunal se uniu verdadeiramente, cada ministro tinha um pensamento muito distinto sobre qual deveria ser o caminho e o que esperar do governo Bolsonaro. O ministro Barroso também tinha uma visão diferente. O ministro Barroso expunha a visão de que seriam os militares que conseguiriam conter o presidente Bolsonaro. E é, evidentemente, um erro, né? Um erro crasso de avaliação do ministro Barroso. E outros ministros tinham uma visão muito distinta. A ministra Rosa Weber e o ministro Fachin, por exemplo, achando que não teria solução, que aquela era uma personagem que ninguém seguraria. Então, a gente no livro vai descrevendo isso e tenta demonstrar no livro como cada um lidou com o governo Bolsonaro de uma forma distinta. Felipe, essa união do Supremo, né, dos ministros do Supremo, para conter Bolsonaro, você diria que ela foi objeto de conversas internas, que houve reuniões, os ministros do Supremo conversavam, olha, a gente precisa agir assim, agir assado. Como é que se deu essa união do ponto de vista dos bastidores? André, essa sua pergunta é ótima porque me permite e me permitiu também ver algumas realidades no Supremo. A gente acha que os ministros do Supremo têm um grupo de WhatsApp, né? Seria até interessante pensar qual seria o nome do grupo de WhatsApp dos ministros do Supremo, mas eles não têm. E há ministros que sequer têm o telefone celular de outro ministro. Então, o Supremo não funciona como numa redação nossa, né, em que os nossos colegas, a gente sabe o telefone de todo mundo e conversa com todo mundo. No Supremo não é bem assim, a relação não é assim entre eles. Então, acho que a primeira demonstração dessa união que começava a se desenhar se deu ainda em 2018, quando um militar da reserva gravou um vídeo com ofensas e xingamentos em relação à então presidente do TSE, na época, a ministra Rosa Weber. O ministro Celso de Mello reagiu muito pesadamente na turma em relação a esse vídeo, e no final de semana, quando recebeu esse vídeo no WhatsApp, o próprio ministro Barroso
E estava muito fresco ainda o conflito que ele teve com o ministro Gilmar Mendes, né, naquele caso, que todo mundo conhece as frases, pitada de psicopatia, você é uma pessoa horrível, por aí vai. Esse caso ainda estava muito fresco na cabeça de todo mundo, e o ministro Gilmar Mendes, vendo aquele vídeo, falou: eu preciso falar com o Gilmar. Inclusive, a sua esposa, que ouviu isso, achou aquilo esquisito. Afinal de contas, eles não estavam se falando. E aí, o ministro Barroso falou: mas eu não tenho o telefone dele. E teve que pedir para sua assessora procurar o livro, um telefone do Gilmar Mendes, para aí sim eles entrar em contato com ele e aí negociarem uma reação institucional a esse tipo de caso. E a partir daí, as conversas se intensificaram. Um outro momento em que foi crucial essa união do Supremo e se materializou numa reunião, foi no dia 7 de setembro. 7 de setembro de 2021, todos nós vamos lembrar, quando o presidente Bolsonaro fez manifestação aqui em Brasília, depois do desfile oficial, depois foi a São Paulo e falou fez um discurso de que, inclusive, não cumpriria mais decisões do Supremo, etc. O Supremo se reuniu naquele dia, e aí nós estávamos em pleno isolamento social, né? O Supremo estava fechado fisicamente. Eles fizeram uma reunião por Zoom e negociaram, dialogaram, conflitaram, inclusive, internamente, para saber qual era o tom da reação que precisava ser dada. E esse conflito que eu menciono agora naquele momento, o governo Bolsonaro só havia indicado para o tribunal o ministro Nunes Marques. O ministro Nunes Marques tentou colocar panos quentes e os demais o isolaram nessa reunião e ele, a partir daí, não falou mais absolutamente nada e veio a reação institucional no discurso do ministro Fux. Reação, portanto, essa que foi absolutamente negociada e teve o dedo de todos os ministros do tribunal. A partir daí, eu acho até, André, que essa simbiose entre os ministros já ficava muito clara, porque o governo também fazia aprovar e tomava decisões que eram evidentemente inconstitucionais, ou mesmo, evidentemente, afrontosas ao que todo mundo esperava, por exemplo, no combate à pandemia. Então, talvez a gente nunca tenha tido um outro período na história com tantas decisões unânimes. A gente teve muitas decisões que foram assim. Era aquele julgamento que não precisava nem ter, a gente já sabia o resultado. Então, isso também facilitou a união do Supremo, ter um governo que testava e jogava para o tribunal, e eu gostei dessa expressão que foi usada pelo professor Julio Rios Figueroa, do México, que o governo Bolsonaro dava diariamente para o Supremo uma pílula envenenada. E o Supremo tinha que lidar com essa inconstitucionalidade evidente de uma forma muito difícil, porque se declarasse inconstitucionalidade de tudo que o governo fizesse, ia criar para si uma imagem de, tá vendo? É o Supremo que é oposição ao governo Bolsonaro, é o Supremo que não deixa o presidente governar, e nós ouvimos esse discurso, né? Por parte dos apoiadores do presidente Bolsonaro. É o Supremo que não deixa o presidente governar. Quando, na verdade, essa é a estratégia que a gente vê em outros países também. Outros países, outros governos populistas seguem essa mesma cartilha.